Pastoral da Fofoca, com Eric Fungos e Manu Mairink. Os humilhados serão exaltados, humilhados serão exaltados, humilhados. Mas não se esqueçam, se Deus é por nós, jamais, jamais ninguém será contra nós. Volare, oh, cantare, oh. Está começando em ritmo de Itália, em semana de Salve Jorge, a minha, sua, nossa pastoral da fofoca. A Manu foi para a Itália, perdeu 2 feriados aqui na terça e na quinta. E aqui está essa semana que está uma grande chope-dança no Rio de Janeiro. Crianças com aula segunda, quarta e sexta, feriado. Terça e quinta, você acha que vai tendo dar certo? aula, porque a filha de uma amiga ficou a semana inteira em casa, não tinha aula na escola dela, não. Ah, eu conheço crianças que tiveram aula, geralmente de escolas particulares, né? De escolas particulares. Enfim, essa é a Pastoral da Fofoca. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindos, que Deus te elimine. Mentira, que Deus permaneça com você e com a gente também, que a gente gosta da sua audiência. Eu, Eric Fungos, e Manu Mairink, minha amiga, que está no seu momento doutorando a sanduíche. Ela está fazendo um doutorado sobre o samba. Tô brincando, ela não é sobre o samba, não. Sanduíche é só o rolê de estar lá e voltar. Está na Itália, por isso começamos com essas piadocas. Quem é de casa já sabe. Pega a cadeira, senta aí. Que hoje a pauta promete, tá? Eu fiquei sérios, inclusive. Você tá sério. Você tá bem, Manu? Não. Quer dizer, ninguém tá, não, né? Não tô mesmo. Lembram que semana passada no episódio eu falei que eu tava fazendo 15 coisas ao mesmo tempo? Desde então, meu corpo está cobrando. Já tive crise de ansiedade, já tive tudo. Tô até hoje nessa aí. Parei de tomar um energético para o meu corpo realinhar os chakras, comecei a tomar passiflora, estou completamente transtornada desde então, desde aquele dia. Vocês presenciaram o início do meu transtorno que nunca mais passou. E aí, essa semana, eu tô só assim... Eu nem sei como cheguei até aqui, mas cheguei, né? Mas estamos aí, firmes e fortes, nem tão firmes, nem tão fortes essa semana particularmente. Mas é aquele post que você fez, né? Desculpe as obras, estamos em transtornos. É exatamente isso. Cara, essa semana sou eu. Você postou essa semana também sobre o homem não verbal que foi fazer a manutenção do aquecedor. Mas não verbal exatamente. Foi a relação entre vocês, e não que ele tinha uma condição não verbal, tá, gente? Não estou aqui sendo capacitista, estou fazendo uma análise sociológica. As relações aqui são todas um pouco não verbais mesmo, né? Bem na mímica e na base do sorriso, porque, assim, eu não sei falar italiano, cada vez eu aprendo um pouco mais. Então, hoje, por exemplo, chegou uma encomenda que uma colega minha, um negócio que só tem aqui, ela pediu na Amazon para entregar aqui em casa. Chegou. E aqui na Itália, as casas não têm o número do apartamento, não tem nada, é o nome da pessoa. Então, qualquer um que faz compra para entregar aqui tem que botar o nome da dona da casa. E aí, tocou aqui. Aí eu consegui atender o interfone e falar, estou descendo, entendeu? Então, assim, a gente já tem evolução. Consegui na farmácia falar, moço, tem passiflora? Aí ele falou, só tem o que a gente faz da manipulação. Manipulado. Aí eu falei, fudeu agora, né, galera? Porque eu preciso perguntar para ele, preciso encomendar ou já tem pronto? Aí eu virei, moço, só um segundo que isso aqui eu não sei falar italiano, vou procurar. Mas ele maravilhoso falou, não, eu posso te atender em inglês ou espanhol. Eu falei, obrigada, querido, você é um anjo na terra. E aí eu consegui comprar minha passiflora. Mas o moço que veio aqui em casa, aqui você tem que fazer uma manutenção anual do aquecedor, né, de gás. E se não fizer, paga uma multa enorme. E aí a dona da casa veio aqui, ela até estava aqui quando o moço chegou, conversou com ele, deu os dados que tinha que dar, tudo, e foi-se embora, né? Viver a vida dela. Aí eu cheguei para o moço, com minhas 3 palavras em italiano, falei, ó, meu nome é Manuela, tô por aqui, mas não sei falar italiano direito. Você tem telefone de fulano e fulano? Sim. Então tá bom, ó, fica à vontade. E aí ele agiu como se eu não estivesse aqui na casa. A Fabiana, que é a proprietária, falou que é mais ou menos o padrão de como as pessoas atendem aqui na Itália. Não tem conversa, não tem kikiki, né? Ainda mais que eu estou no norte da Itália, que é diferente do sul. E aí eu falei, e ele foi.
Então ele fazia o teste, abria a torneira para ver se a água estava esquentando, a torneira cheia, pia cheia de louça, e pegou o balde, levou no banheiro, descartou a água que saiu lá do sistema, e foi, mexeu, apertou, e nada, sem olhar na minha cara. E eu fiquei muito nervosa, porque, né, geralmente eu faço ao menos uma piada, ofereço uma água, um café, faço uma piada. Então, É a nossa veia cômica, né? O nosso alívio cômico. Exato, a vida tá uma merda e a gente tá fazendo piada. E aí eu apenas sorria para ele. Eu virava o pescoço e sorria cada vez que ele passava. Ele deve ter achado que eu estava tendo um AVC. Mas eu falei, é só isso que eu posso entregar. E se eu não entregar esse sorriso, eu vou ficar assim muito mal e abalada. Então, foi isso. Mas eu acho que era natural, porque quando foi embora, ele agradeceu, sorriu, risos e alegrias, e foi embora. Eu acho que é o jeitinho mesmo Agora, do profissional da cidade. A minha pergunta que eu tenho para você, que já era uma pergunta do off, que eu guardei para aqui, para gravação, é agora que você já está com o aquecedor arrumado em dia e seu bidê sairá água quente para lavar a sua pepeca, eu quero saber o seguinte, você acha que agora você está apta para ter um equipamento que funciona e você poderá receber a visita do seu avô, que aqui no Brasil fica no ar-condicionado na casa da sua mãe, em cima do ar-condicionado em espírito, aí em aquecedor, você acha que isso é uma conexão ancestral que pode estar sendo aí agora, que está sendo aí revista? Não sei, né? Eu acho que... Porque uma é coisa isso, né? além No campo espiritual, no campo etéreo, ele pode fazer essas viagens com mais tranquilidade, né? Porque amiga, não tem milhas, né? Não tem milhas, né? Então é mais fácil, né? Não tem taxa de embarque. Ele andou de avião uma vez que a gente fez Rio-São Paulo, foi isso. Então, assim... eu acho que depende da coragem do espírito, se esse espírito está preparado depois de tanto tempo no além, porque já tem, esse ano fez 7 anos que ele se foi, talvez é um número cabalístico, né? Mas é um número cabalístico, 7 é cabalístico. Evoluído. Não, se quiser me visitar, tô de boa, me sinto sozinha, eu e o escravo do meu rosto, né? Então, assim... Amiga, você já... eu tenho uma outra pergunta aqui, a gente está aqui numa sessão de terapia guiada, para os nossos ouvintes, que eu até ia para a pauta, mas eu vou segurar um pouco, porque eu trouxe um tópico aqui também. Você fez caminhadas essa semana, é isso? Você também falou que... Uma caminhada, foi num parque, que não tinha ninguém nem para frente nem para trás. No Rio eu jamais ia, mas aqui fui. Eu vou avisar os nossos ouvintes que é para vocês não se surpreenderem se Manu começar a correr. Quando que o Sandro vai aí? Surpreendam-se sim. Surpreendam-se sim. Não, porque eu tenho dados científicos. Quando que o Sandro vai aí? Falta um mês. Porque saiu uma pesquisa revelada em Mossoró, foi feita em Mossoró, que ela revelou que pessoas sem vida sexual ativa sentem mais vontade de correr. Então, Manu, se você começar a correr aí, enquanto o Sandro não vier correndo feito um hamster para gastar esse tesão, eu acho que não vai ser uma surpresa. Então, atenção, ouvintes da Pastoral, aqueles que acompanham a Manu nas redes, um belo dia, Manu, postar, estou correndo... inclusive te mandei a fonte no Instagram para você ver, que não estou inventando. Acho que não vai surpreender também, né? Pode ocorrer, talvez então. Isso explique muito. Talvez isso explique muito aquele colega solteiro que corre às pecas. E assim, a gente não vai questionar a ciência de Mossoró, né? Porque assim, esse é produto nacional. Quem sou eu para questionar a ciência? Não, eu acho que assim, essa semana eu estou cansado, porém feliz, porque o musical está cansando, né, gente? É puxado. Final de semana são 4. Não, final de semana são 4 apresentações em 2 dias. Cada apresentação tem 2 horas. A gente toca do início ao fim. É cansativo, eu ando de ônibus. Aí hoje eu acordei assim com a preguiça. Falei, não, mas eu vou gravar o podcast. Aí, sabe, Manu, eu não sei se você já compartilhou desse momento aqui. Eu falo isso até olhando pro teto, assim. Sabe aquele dia que você quer acordar, parar com um copo de café, olhar pro quintal e acender um Hollywood vermelho? Mas eu nem fumo, sabe, amiga? Eu nem fumo. E eu queria só acender um Hollywood vermelho, assim, e ficar que nem... Sabe aquela vizinha aposentada do Banerje? Com a unha pintada de rebu?
a aposentada da Caixa Econômica, ou então que era inspetora de escola, que tem a voz meio assim. Às vezes eu queria ser ela, sabe? Que acorda cedo, tá fumando um cigarrinho do diabo, tá ali parada com café, já tem a unha amarela de tanto que fumou. É isso, porque eu acho que hoje eu me conectei com a sabedoria ancestral do cigarro para tirar o estresse. E sabe o que é o mais doido? Eu não fumo. Então você vê que a ancestralidade me chamou, veio isso como uma válvula de escape. Outras pessoas fariam crossfit? Sim, eu faria. Nem o cigarro, nem o crossfit. Eu alivio as minhas tristezas dormindo mesmo. Que eu acho que é sempre uma coisa. Às vezes o seu, né? Às vezes um docinho também. Não vou mentir, não. Às vezes um açúcar cai muito bem. Mas, enfim, essa é a nossa semana, né? Você está aí sem feijoada de São Jorge, né? Você está... sim. Se você tivesse... semana, puro suco do caos. Eu nem sei como cheguei até aqui, mas cheguei. Então, isso é a prova de que conseguimos. Aquilo, minha amiga, chegamos. A que custo, né? A que custo nós chegamos. Não, eu batalhei para chegar até aqui essa semana. Vamos para a pauta. Amiga, você tá só aquele meme da Jojo Todinho no espelho, guerreira. Aquilo. É aquele pauta meme. Agora, pauta, é os quadros. Eu não tô legal, gente. Eu fui hoje comprar, falei, vou comprar vitamina para dar um up. Fui comprar B12 e vitamina D. Vende no mercado essas assim, né? Voltei para casa, quando eu olhei de novo, eu comprei 2 vitamina D. Eu não comprei B12. Entendeu? Eu não tô legal, não, gente. Vamos pros quadros antes que eu surte. Ressuscitando fofocas. No Ressuscitando dessa semana, bem, vocês sabem, estamos fazendo comentários sobre o livro dos recordes. Eu trouxe aqui alguns dados reveladores sobre uma coisa que eu adoro e que esta semana eu fiquei pensando, uma das coisas que eu queria que mudasse no Brasil é o preço do queijo, sabe, Manu? Porque é um pouco puxado, eu que gosto. E aí eu queria dizer para vocês sobre o recorde da maior escultura de queijo. Sarah Kaufman, dos Estados Unidos, conhecida como a Senhora Queijo, esculpiu em um único bloco de cheddar de Wisconsin um crocodilo com um chapéu de chefe fritando um peru. A escultura, com 1.415 quilos e 600 gramas, cerca de 5 vezes mais pesada que um crocodilo médio, foi encomendada por Eric Acstapace para a delicatessen de sua família em Covington, Louisiana, nos Estados Unidos, em 2018. O mestre queijeiro Kerry Henning forneceu o cheddar. Sarah, a Michelangelo dos queijos, desde 1981, vem esculpindo de tudo, de guitarras a vacas. A Sarah já esculpiu tantas coisas de queijo que já perdeu as contas. São mais de 400 esculturas. É a Cuca fritando um peru, né? Parece a Cuca. Aí aqui tem também o queijo mais antigo, que é o queijo é o resultado sólido ou semissólido da coagulação da proteína do leite. Em seguida é maturado para realçar o sabor. O resíduo mais antigo de queijo sólido data do século XIII a.C. Foi encontrado na tumba de Ptahmes, prefeito de Mênfis, no Egito. A gente está na história do queijo, então, também. Na história do queijo. Bem completa, tá. Estava num frasco quebrado, descrito como uma massa esbranquiçada solidificada. Alguns miligramas da amostra de 3.200 anos foram analisados por espectrometria de massa, ajudando os químicos a identificar um produto lácteo sólido, obtido pela mistura do leite de vaca com o de ovelha e de cabra. O maior queijo de leite de vaca, a Agropur do Canadá, fez um único cheddar pesando 26 toneladas para o supermercado Loblaws em Granby, Quebec, em 1995.
Com peso de 17 carros grandes, o queijo utilizou 245 toneladas métricas de leite, o equivalente à produção de 5.000 vacas trabalhando por 24 horas, o capitalismo animal, né? Já o maior queijo de cabra foi um Petroto de 939 quilos, feito pela Johannes Statoris, né, em Lérissos, em Haldik, na Grécia, em 2010. Lugares difíceis, pessoas difíceis, nomes difíceis. E a maior fatia de queijo tinha o tamanho de uma toalha de banho, embora com 15 centímetros de espessura, e pesava 135 quilos e 500 gramas, e foi produzida pela Halayeb Catilo, no Cairo, Egito, em 2012. O queijo mais fedorento não foi a piroca de um ator pornô. Segundo a pesquisa da Universidade de Cranfield, em 2004, Vieux Boulogne, um queijo macio de leite de vaca maturado por 9 semanas, revelou-se mais fedorento do que os 14 concorrentes quando analisado por 19 narizes humanos e um eletrônico que media a liberação de moléculas gasosas. O sanduíche mais caro, né, o queijo quente perfeito, foi posto à venda por $214 no restaurante Serendipity 3 em Nova York, nos Estados Unidos, em 2014. Entre os ingredientes luxuosos está um queijo caciocavallo podólico muito raro. O maior queijo quente tinha 3,32 metros de comprimento e foi feito em Milwaukee, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, em 2023, pelos youtubers Exodus e Ig Chaudhry, ambos dos Estados Unidos. Maior do que uma cama king size, ele pesava 189 quilos, o mesmo que 900 sanduíches comuns. E para fechar, uma homenagem a Manu, a maior variedade de queijos em uma pizza, né? Um recorde que pode ser considerado recheado é o de pizza com mais queijo. Em outubro de 2023, Fabien Montellanico, Sophie Ratard-Charluna, Florian Honner e Benoît Bruel, todos franceses, obviamente, colocaram 1.001 tipos de queijos em todos os cantos do mundo em uma pizza no Delis Pizza, em Lyon, na França. Tiveram que usar, no mínimo, 2 gramas de cada quilo, né, de cada tipo de queijo, né? Numa pizza de, no máximo, 30 centímetros. Então, ela é uma bomba. Olha a foto aqui, a imagem da pizza. Não ficou bonita, aparentemente, mas certamente ficou gostosa. E, assim, será? Quando saiu, deve ter entregado, né? Quando ela saiu, deve ter entregado. Meu amor. É aquela coisa que só o intolerante à lactose comeria, porque o intolerante à lactose, ele não tem limite. Ele não tem limites. Ele brinca com perigo todos os dias. É, porque o intolerante à lactose, ele toma um like day, e ele um like free, sei lá, e ele enche o cu de canjica, né? Não, eu acho impressionante o talento que tem o intolerante à lactose para viver perigosamente. O que eu acho engraçado é que você não conhece... Desculpa, perdão, pode falar. Não. É que você não conhece um intolerante à lactose que não gosta de leite. Porque, assim, tem gente que não gosta de chocolate e não tem alergia a chocolate. Você gosta de gente que tem alergia a camarão e não liga para camarão. Mas o intolerante à lactose, ele se caga, mas ele come. Sabe? Ele vive com seu cu em risco. É difícil, né? Você imagina, intolerante à lactose deve ser difícil, porque tudo... Mas será que também... Eu tive reflexões sobre o que acontece em determinados momentos com intolerante à lactose. Eu não gostaria dos caminhos que minha mente trilhou nesse momento. Mas você não acha que, às vezes, o intolerante à lactose é uma pessoa que, como ele conhece seu organismo, ele tem uma festa, quer ir com a barriga mais baixa, emagrecer 2 quilos para caber no vestido, só comer um fatião... uma pizza de mussarela, porque aí já vai sentindo minhas forças indo embora. E aí já vai liberando aí, né, no caminho. E se der uma caganeira, eu também penso que não dá transtorno porque eu nem topo o vaso. Então,
com essa reflexão escatológica que vocês vão ficar aí, vocês da turma do Leque Free, você aí, né? Como é que Reflita sobre fica? sua vida, sobre suas atitudes, né? A gente está trazendo pontos de reflexão. O que deve ser, amiga, uma noite de queijos e vinhos para quem é intolerante de lactose? Ela é uma noite de queijos e vinhos e caderneiras, porque o pós deve ser aterrorizante, entendeu? Deve mexer em toda a microbiota intestinal. Com certeza, isso não é meme. Com certeza. Não é mesmo. E aí haja Repoflor, né? Haja Repoflor. É toda uma indústria que é movimentada, né? Movimenta toda a indústria, a indústria do Leg Day, a indústria do queijo, a indústria do repositor de flora. O capitalismo, ao invés de incentivar a criação de queijos veganos, queijos de amendoim, queijo de castanha... Mas você sabia que a maior parte dos queijos não tem lactose? Tipo, o queijo parmesão não tem lactose, porque depende, tem a ver com o tempo de maturação. Eu não vou saber dizer detalhes, mas vários queijos não têm lactose no fim das contas, dependendo de qual é o seu problema, que se você tem a proteína ou a enzima, e aí vai depender do que é, mas vários não têm, porque vai dependendo do tipo de produção. Um queijo parmesão, por exemplo, não tem. Até onde eu sei. Ah, amiga, mas eu acho que todos aqueles queijos que derretem, que a maturação não tá tão... Que aquela coisa boa, que é aquele que dá o puxa da pizza, entendeu? É aquele que você pega o queijo quente e vai comer. Inclusive, eu sigo esperando você viajar a Parma para fazer um queijo quente de presunto de Parma com queijo parmesão. É o meu sonho, ver você... Porque lá eu quero saber se em Parma queijo é só queijo, se em Parma queijo é só queijo, de presunto é só presunto, entendeu? Exatamente. Eu preciso desse bloco aí. É verdade. Eu quero saber, é verdade que soda italiana é só soda na Itália? Eu não sei. Amiga, você não pediu uma soda italiana aí ainda? Não. Porra, Manu, eu acho que você tem que gravar esse vlog. Entendeu? Você tem que olhar no cardápio e falar, a pedido do Eric, descobrir que soda italiana que se chama só soda. Ou se chama de outra coisa. Porque às vezes a coisa que chama naquele lugar chama de um outro nome. As pessoas cismam de chamar de feijão carioquinha e a gente come feijão preto aqui no Rio. Então, tá entendendo? Um prato típico do Rio é uma angu baiana e ele não é um prato baiano. Sabe? São muitas... O chapéu Panamá é feito na Costa Rica. São muitas camadas. São muitas camadas. Agora eu preciso, por favor, que você traga seu momento, né, de terceiro segredo diretamente da Itália. O caso é italiano? Não sei. Estamos aqui na ansiedade. O terceiro segredo da fofoca. No terceiro segredo da fofoca de hoje, relembrarei com vocês uma história que acho que muitos de vocês têm em mente. Não é uma história italiana. Na verdade, um fato ocorrido essa semana, não na Itália, trouxe esta reportagem do jornal o Globo, do William Relau Filho, relembrando este momento histórico do nosso país. O fato ocorrido da semana foi, não sei se vocês viram, que um soldado italiano, eu me repetindo, um soldado israelense, marretou uma estátua de Cristo no Líbano, né? E aí é muito interessante que eu sempre me recordo daquelas senhoras dizendo: eu defendo Israel na manifestação, defendo Israel porque eles são cristãos como nós. Bom, o soldado israelense está lá marretando a cara da estátua de Cristo crucificado, né? Botou Cristo de cabeça para baixo e deu uma marretada na cara, na cena aqui. E aí, essa reportagem do Jornal o Globo, relembrando isso, falando sobre isso, relembrou outros momentos históricos de alguma maneira, a intolerância religiosa. E tem um momento clássico do nosso país, que foi em 12 de outubro de 95, no dia de Nossa Senhora Aparecida, que é feriado no Brasil. O pastor Sérgio von Helder, da Igreja Universal do Reino de Deus, aproveitou o seu programa O Despertar da Fé, na TV Record, para criticar essa adoração à figura da padroeira do país, né? E aí, durante um sermão, microfone na mão, falando para a câmera, ele começou a socar e a chutar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida
e ficava: estamos mostrando às pessoas que isso aqui não funciona, isso aqui não é um santo coisa nenhuma. E continuou: será que Deus, o Criador do universo, pode ser comparado a um boneco desse, tão feio, tão horrível, tão desgraçado? E ficou falando da idolatria, repudiando a idolatria e tal, não sei o quê, enfim. E aí, na época, isso gerou muita comoção. Instituições como a CNBB, né, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se pronunciaram muito indignadas. A própria Igreja Universal criticou a cena, o Edir Macedo pediu perdão aos católicos, o pastor, na época, foi processado, chegou a ser condenado à prisão, mas, no fim das contas, ele alegou que ele foi indiciado, alegou que apenas encostou o pé sobre a estátua e a apalpou com as mãos, disse que não agrediu, não quebrou, não chutou, não bateu. Ainda assim, ele foi afastado do programa, processado criminalmente. Em 97, 2 anos depois, foi condenado a 2 anos de prisão por discriminação religiosa e vilipêndio à imagem. Como ele era réu primário, respondeu em liberdade e mais tarde a pena foi reduzida. Ele não chegou a ficar preso. Mas a reportagem ela vai mais além, assim, né, falando de outros casos e questões de intolerância religiosa, falando como é algo que se repete ao longo da história. Então, no início da era cristã, os romanos destruíam qualquer objeto de adoração aos seguidores de Cristo. Então, adotar o cristianismo como fé naquela época podia ser punido com morte. Na Idade Média, o rebranding, os próprios católicos, que estavam já dominando a Europa, atacavam figuras e locais de adoração da religião nórdica na Escandinávia. Acho que ninguém consegue se organizar para todo mundo, cada um adorar suas coisinhas, né? Tem que sempre estar uma briga. No século XIX, a Igreja Católica proibia os africanos escravizados no Brasil de venerar os orixás, né? De quando eles vinham da África. Inclusive, quando no livro Um Defeito de Cor, por exemplo, tem uma cena que obviamente o livro é enorme, tem várias cenas muito importantes, interessantes, mas tem uma que eu já citei, acho que eu citei inclusive na minha dissertação, que fala, para dar esse exemplo da importância dos católicos, que mostra a personagem principal que tinha, não só ela, como todos os outros, tinham que mudar de nome para ter um nome cristão antes de chegar aqui. Eram batizados ainda em alto mar e só podiam descer em terra quando já tivessem sido batizados e recebido o seu nome europeu cristão. Então, eu lembro de citar isso para mostrar um pouco como a Igreja Católica está entranhada na nossa cultura, na nossa história, né, desde sempre. E aí, enfim, aí no século XIX aconteceu isso, então os negros sequestrados tinham que associar as suas divindades a santos cristãos. Então, por exemplo, né, tem a festa de São Jorge, é um exemplo desse sincretismo que vai todo mundo comemorar, vai a galera da macumba, vai a galera da Igreja Católica, vai todo mundo comemorar junto, né, o dia de São Jorge. Então, que é um resquício desta época em que foi necessário fazer isso. No Holocausto, rolos de Torá e outros objetos sagrados do judaísmo foram destruídos pelos nazistas. Eles obrigavam os judeus a andar com a estrela de Davi amarela na manga da camisa, subvertendo, assim, um outro símbolo da religião que o Hitler queria aniquilar. Décadas depois, tem isso, né? Então, você vê que isso aconteceu, os judeus sofreram isso no Holocausto, e aí você vê, entre inúmeras outras coisas que alguém que sofreu como sofreu o Holocausto não deveria estar fazendo, né, tendo em vista que sabe o que é sofrimento, uma das coisas é essa: um soldado das Forças de Defesa de Israel atacando essa estátua de Jesus durante essa invasão militar numa área de maioria cristã no Líbano. Não foi só isso, outros diversos símbolos religiosos também foram danificados. E aí, né, segue a reportagem falando de que isso acontece em todas as correntes de fé, como a gente já está falando. Os jihadistas encaram como obrigatório o combate a outras religiões. Então, tem militantes do Estado Islâmico profanaram túmulos e ornamentos cristãos no Iraque a partir de 2014. Então, vai falando de tudo isso, né? De como no Brasil, até hoje, símbolos sagrados e locais de adoração de religiões de matriz africana são com frequência atacados por cristãos mais extremistas. E é isso, aí a reportagem volta ao que eu já falei de como o que aconteceu com esse pastor da Igreja Universal lá em 95. Naquela época, o próprio presidente da República, Fernando Henrique, criticou o chute na Santa, milhares de pessoas foram às ruas
num ato realizado pela Igreja Católica. O pastor teve que deixar o país, tentou deixar o país rumo à África do Sul, mas foi impedido no aeroporto de Guarulhos, obedecendo a ordem judicial. E aí tem o que eu falei, né? Ele foi condenado, mas acabou não ficando preso, porque era réu primário, blá, 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 blá. E é isso, foi esse rebranding de casos e momentos históricos de intolerância religiosa, baseado neste fato ocorrido pelo exército de Israel, que aparentemente israelenses não são cristãos como nós, como a senhorinha da manifestação achou. Eu tinha saudade de quando os cristãos iam para a rua para lutar por coisa interessante, não por Bolsonaro, né? Porque isso daí era um caso de intolerância religiosa, eles estavam indo se manifestar contra a intolerância religiosa. Aí você vê o que virou, né, amiga? Olha que ponto chegamos. Eu adoro a fake news desse caso, que veio depois, que hoje a gente sabe que era fake news, de que eu ouvi, de que esse homem tinha se convertido ao catolicismo, que esse homem teve uma doença, na perna que chutou a santa que não curava. Mentira! Tem essas histórias todas, eu não sabia. Amiga, existe isso, tem essa tour de que ele teve, sei lá, uma lesão, câncer, uma gangrena, alguma coisa na perna que chutou a santa, como se fosse uma revan. Nossa Senhora é mãe, mas não é idiota. Sabe, praga de mãe que pega? Entendi. Uma coisa meio nessa linha. Também fala, mas assim, o homem foi morar fora do país, voltou, tá aí belíssimo, voltou pro Brasil, mudou de igreja. Não conseguiu morar fora do país, foi preso em Guarulhos ainda, foi pego em Guarulhos. Não, mas temos informações na Wikipédia, e se tá na Wikipédia é verdade, de que depois ele fez um grande tour de como destruir imagens, e aí ele tem feito um curso, né, chutando imagens por aí, no mundo. Se fosse mais um pouquinho mais novo, eu acho que ele ia fazer um TikTok, né? Em cada lugar do mundo chutando uma imagem diferente. Acho que ia ser isso. Enfim, eu vou depois pesquisar as fake news dele. Quem sabe um dia eu trago aqui. Essa daqui, essa de que ele teve uma doença da perna rolou muito. As pessoas falavam horrores. Até na igreja lá em Saquarema, mas também vindo daquela gente, o que a gente pode imaginar? Né? Bem a cara da fake news mesmo. É isso, bora pra pauta. Se preparem, vamos lá? Quando percebi que a única coisa que levamos é aquilo que vivemos, comecei a viver aquilo que quero levar. Cara! Que reflexão! Porra! Nossa, eu tô refletindo aqui com isso, cara. A gente tem que isso aí, viver o que a gente quer levar pra nossa vida. Que se amanhã for caixão e vela preta, a gente viveu tudo que há pra viver. Já dizia o Fred Nicásio, vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir, Lulu Santos diria. Gemma Monk, de 35 anos, estava vivendo um dos dias mais felizes da sua vida casando-se numa mansão vitoriana em Maidstone, Inglaterra, com seu parceiro de 20 anos com quem tem 2 filhos. Porém, a cerimônia foi arruinada por uma pessoa que não tinha sido convidada, Antonia Eastwood, de 49 anos, casada com Ashley, irmão mais velho de Gemma, e a noiva. A Antônia resolveu aparecer no local da cerimônia e jogou tinta preta contra a noiva, que ficou com o corpo e o vestido manchados. Uma coisa meio Carrie estranha, né? Meio Ana Francisca também em Chocolate com Pimenta. Referências, né? Ela Ela estudou. A rixa entre elas vinha desde o casamento de Antônia e Ashley, um ano antes. Gente, eu tô horrorizado com essa história. Gemma afirmou ter sido acusada injustamente de tentar sabotar o casamento da cunhada. O incidente ocorreu em maio de 2024 e a novidade é que no último dia 15, Antônia foi condenada pelo Tribunal de Maidstone por danos criminosos e obrigada a pagar 5.000 libras para cobrir os prejuízos. Apesar do ataque de Antônia, a cerimônia prosseguiu. Gemma usou um vestido emprestado de uma das madrinhas e retocou a maquiagem e o cabelo para dizer o sim no altar. Ela disse para a imprensa: "Esperamos por este dia por tanto tempo, nada me impediria. Ela estava determinada a impedir que o casamento acontecesse. Não pensei em 2 vezes. Teria caminhado até o altar de calcinha com tinta preta no rosto se fosse preciso." Essa daí estava realmente querendo. Sim.
Isso foi uma declaração da Gemma ao Kent Online. E ela disse ainda: nunca aceitarei o pedido de desculpas dela. Achei a sentença muito branda. Ela deveria ter recebido pelo menos 23 meses pela espera que tivemos para levar o caso ao tribunal. E aí seria 23 meses de prisão, tá? Naquele dia, consegui sorrir para a câmera porque estava me casando com um homem que eu amo. Mas não comemoramos nosso aniversário de casamento por causa do que aconteceu. Planejamos renovar nossos votos na mesma data. Desta forma, talvez isso supere a lembrança e possamos comemorar. Eu acho que a justiça tinha que ter cobrado um dinheiro mais alto, Manu, para ela fazer outra festa. E talvez ela pudesse ressignificar e agora fazer um casamento num paintball. A renovação dos votos. Vamos usar isso a nosso favor. Uma marca de paintball podia patrocinar. Uma marca de maquiagem podia patrocinar. Eu acho que faltou uma equipe de gerenciamento de crise. Para ela poder capitalizar. Uma coisa tipo a Kerline no Big Brother. Que foi lembrada eternamente, foi uma das primeiras. Entendeu? Isso aí saiu logo de... E é mais lembrado do que vários campeões de Big Brother. Exatamente. Então, assim... Entendeu? Eu toco muito em casamento, né? Mas eu nunca vi caso assim de vingança e barraco, não. Eu queria ver, ia ser animado. Eu gostaria de ver. Mas desde que o meu cachê já tivesse pago para não correr risco de eu tomar calote também. Assim, o casamento não deu certo, não vou pagar ninguém. Imagina, nem existe isso, a pessoa que lute. Você já viu algum caso de barraco assim em festa? Não, estou tentando lembrar. Não que eu tenha ido em muitas, tenha sido convidada para muitas, mas não. Às vezes você percebe um climão num olhar e tal, assim, mas nada que tenha saído dali. Para você ver, essa mulher guardou o rancor, porque ela não foi convidada para o casamento do irmão com a cunhada, e falou, então vocês também não vão vir no meu. Eu acho que tá certo, inclusive. Só que aí a maluca que não convidou, agora quer ser convidada para esse jogar uma tinta verde, uma tinta preta? Eu achei que ela estava munida de referências. Tanto Ana Francisca, no Chocolate com Pimenta, quanto Carrie a Estranha nas duas versões, mas mais do que isso, eu acho que também é uma coisa meio carabosse, meio da Bela Adormecida, que não foi convidada para o batizado da criança e volta para rogar uma praga, entendeu? Que ela guarda ela volta, ela roga a praga, uma praga que ela coloca no CDB, porque fica 15 anos curtindo para só nos 15 anos da menina, a menina furar o dedo e dormir horrores. Amiga, às vezes eu acho que eu estava precisando furar meu dedo numa roca de fiar e dormir por 100 anos. E dormir. Sabe? Assim, quem disse que isso era ruim? Ninguém ia poder te culpar, porque é uma praga que rogaram para você, você não tem culpa. Você não tem culpa nenhuma de estar dormindo esse tempo todo. Pois é. E assim, eu acho que acho meio trash o homem chegar lá e dar um beijo para acordar a Bela, mas será que ela queria ser acordada? Será que ela não estava bem lá? E ela fala assim, ai, mano, às vezes ela tava com uma dor de cabeça, ele deu um beijo nela, ela queria trepar, e ela fala assim, eu só quero dormir. Entendeu? Quem somos nós para falar? Porque deve ser muito cansativo ser da realeza. Entendeu? A gente que é aqui da... A gente que é aqui da... a gente que é aqui da Real Baixeza já tá cansado, imagina da realeza, entendeu? Nós que somos, entendeu? Vossa Baixeza, Vossa Alteza, nós somos a Vossa Baixeza. São diferentes. Mas a diferença é que quando os dois acordam, entre o pobre e o rico tem um skincare, né? Não tem que comprar um pão na padaria. Tem quem faça. Não sei, assim, achei rancorosa, achei que ela certamente é canceriana, não tenho a menor dúvida. Guardou esse rancor, mas ela é debochada também, então já não sei mais se ela é canceriana. Eu sei que a outra diva que estava lá pintada, tomara Deus aí que ela pegue uma publi, sabe? Uma publi de Cif para lavar o vestido, para desencardir o vestido. Que ela pegue alguma coisa assim. Ela até desistiu da lua de mel, eles não foram para a lua de mel.
Pois é, assim, não foi por quê? Será que onde chegou essa tinta? Acho que foi o São muitas perguntas. Às vezes, Onde foi assim, esse deu uma trauma, manchada. Será que a tinta tinha um odor característico? E aí a mulher pode ter ficado com, né, você sabe, né, um futunzinho ali e tudo mais? Às Num vezes é lugar que não ia ser muito desconfortável. acessado, né? Por mares nunca antes navegados, né, amiga? Em Não, já lugares eram mais. muitos navegados que eles já tinham Ah, 2 já, filhos, mas bem já tinham. navegados. Não, Mas é muitas navegadíssimos. voltas ao mundo. É um lugar já muito explorado, né? Muito explorado. Você viu essa Exato. semana? Você falando em mares nunca antes navegados, você soube que essa semana encontraram um papiro com a Ilíada numa Eu passei múmia no por alto. Egito? Eu Numa passei por múmia no alto. Egito. Rolou. Eu acho que quando o verme comer as frias carnes do meu cadáver, quando a gente achar a múmia brasileira, vai ter Machado de Assis. Eu achei Entendi. chique. É porque Agora, a gente não tá. A pastoral da fofoca não é escrito, porque senão ia estar lá. Ia estar a gente lá. Não Mas tem, eu não. acho, amiga, eu acho que a gente pode estar criando um movimento de novas lápides, que quando a gente morrer, quando as pessoas morrerem, eu vou botar o que na lápide? A que custo? Mas será que precisa? Eu quero que o Entendeu? Pelino esteja convosco, ele está no meio de nós, na minha lápide. Eu Eu vi, quero isso. sabe aquele. Eu vi um negócio maravilhoso. Bem, tem várias formas de morrer que eu acho boa. A gente saiu da pauta, mas é porque eu acho que é interessante isso aqui. Que é a pessoa que fala que quando morrer, quer um buquê, joga pra trás pra ver quem vai ser o próximo, igual um casamento. Joga o buquê pra Entendi. trás. Acho muito bom. Ai, E meu tem Deus. também. Sabe aquele jogo que a pessoa jogava com um copo virado de cabeça para baixo, fazia oração e a pessoa ia falando e recebia? Sim. Tem um que a pessoa fez na internet, botou que é assim, eu quero um desse no meu velório, que era um cartão dobrável, ele ficava assim igual um notebook, tinha aquele negócio das letras e a foto da pessoa, tipo, para sempre mantermos contato. Eu achei muito bom, eu queria um desse, porque você entrega para a pessoa e a pessoa nunca mais vai esquecer de você. Não vai. Você vai ser lembrado no Além Vida, com certeza. Para sempre, eu achei maravilhoso. E a gente que fala muito, imagina, amiga, a gente ia fazer contatos imediatos, primeiro, segundo, terceiro grau. Eu ia me sentir muito sozinha no Além Vida, eu ia precisar muito fazer contato e falar o que eu estou pensando, o que eu estou vendo. Você ia querer assustar a pessoa, eu ia querer dar susto em todo mundo. Eu não sei qual seria o espírito do meu espírito. Como ele se comportaria. Porque eu tenho fases, né? Eu tenho a fase debochada, a fase alegre, a fase deprimida. Talvez meu espírito tivesse fases também. Você acha que o Orum, agora, né, lá no outro plano, está lidando de forma diferente, está lidando com forma diferente de pessoas que estão no espectro autista? A gente vai ter espíritos... Será que já está adaptado? Você é um espírito. Será que você pode ter um eventual hiperfoco? E aí, como que você vai lidar com isso, né? Um hiperfoco de ir atrás de alguém e ficar atrás de alguém? Porque será que o obsessor, ele é uma pessoa com hiperfoco em alguém? E assim, eu vou para a próxima pauta. Deu tempo. Porque essa aqui também é muito interessante. Na verdade, são duas em uma. Muitas coisas aconteceram essa semana no mundinho turista, tá? Porque ser turista já foi mais fácil. Porque essa semana 2 incidentes, na verdade, foram no mesmo dia, na segunda-feira. Que foi, sei lá, que dia que foi segunda-feira? 20? Talvez? 21? 20, segunda-feira. 20. Primeiro, uma operação policial para prender chefes do Comando Vermelho que atuam no sul da Bahia provocou um intenso tiroteio na comunidade do Vidigal, na zona sul do Rio, né, no dia 20. Durante a ação, com investigação do Ministério Público da Bahia e apoio da Polícia Civil do Rio, os criminosos interditaram a Avenida Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado. Os moradores relataram uma manhã de medo, troca de tiros em diferentes pontos da comunidade. Os vídeos mostram o helicóptero da polícia sobrevoando o Vidigal em voos rasantes. Tá bom, mas muito triste. Mais um dia no Rio de Janeiro, infelizmente. Mas onde estão os turistas que você mencionou lá no início da pauta, Manuela? É que no alto do Morro Dois Irmãos tem uma trilha que você faz, parece que o acesso é por dentro do Vidigal, e, consequentemente, as pessoas fazem meio que começam assim no fim da madrugada para ver o sol nascendo lá de cima.
E aí, as operações também são no início da manhã, perceba. 200 turistas, mais ou menos, ficaram ilhados no alto do Morro dos Irmãos, sem conseguir descer, né? Porque a trilha de acesso ao ponto turístico, aqui eu falando, e já estava escrito na pauta, né? Então, começa no alto da comunidade do Vidigal. Por volta de 7h20, a situação já tinha sido controlada. O grupo conseguiu deixar o local, desceu a comunidade em blindados e carros da polícia. A pessoa pergunta, passei com emoção ou sem emoção? O deles foi com muita emoção, até embora vivendo todas as possibilidades do Rio de Janeiro. O principal alvo dessa operação era Edinaldo Pereira Souza, o Dadá, apontado como líder do tráfico na região de Caraíva e Trancoso, estava foragido no Rio de Janeiro e continua foragido, aparentemente que ninguém conseguiu pegar ele, apesar de tudo. Já no México, uma mulher canadense foi morta a tiros, também na segunda-feira, no sítio arqueológico das pirâmides de Teotihuacan, no centro do México, por um homem que depois se matou. O secretário de Segurança acrescentou que entre os feridos estão 2 colombianos, uma mulher russa e outra canadense. Além disso, 2 pessoas se feriram ao cair, né? Também informações da Secretaria de Segurança Local em um comunicado. Teotihuacan está localizada, eu estou falando tudo errado, provavelmente, me perdão se você é mexicano, está localizada a 50 quilômetros da cidade do México, de onde são oferecidos passeios diários para os turistas nacionais e estrangeiros. E é óbvio que tinha brasileiro lá na hora, e o brasileiro teve uma ação, uma participação muito importante neste evento, né? Não só brasileiros, como cariocas. O casal Henrique Reis e Marina Beta curtiam o último dia de férias quando foi surpreendido pelo ataque. Eles deram uma entrevista para o Jornal Globo. E aí o Henrique relatou que ele e a namorada estavam tirando fotos no limite permitido de subida na Pirâmide da Lua, uma das maiores que tem no lugar, quando eles ouviram os primeiros disparos. Apesar do barulho, os 2 não chegaram a se assustar. Isso é algo que só um carioca poderia passar. Começou um tiroteio do nada no meio das pirâmides no México e o moço seguiu a sua vida, não se assustou. E aí, diz ele, eu diria que isso acontece porque ele é carioca. E a gente, assim, para a gente dar uma atenção é porque realmente tem que estar do nosso lado. Mas ele disse que o lugar ele é conhecido por ter uma acústica especial. Então, é muito comum que tenha barulho o tempo todo, principalmente porque tanto guias quanto turistas ficam fazendo experimentações ali no sítio arqueológico. Bate na parede, bate aqui para ver como ecoa. Acontece. Então, ele, segue daí. E aí, o casal só começou a correr para deixar a área quando viu que tinha outros visitantes correndo. Então, vamos correr também atrás. Eu achei, assim, uma sequência de ações extremamente cariocas. E como eles estavam mais distantes da escada, e a escada é bastante íngreme, eles não conseguiram descer. E aí o atirador chegou e ameaçou quem ficou. Então, eles meio que foram feitos reféns lá no alto da pirâmide. Segundo o Henrique, 20 pessoas ficaram presas como reféns nesse ponto. Durante os cerca de 15 minutos que eles passaram sob o poder do atirador, o homem disparava na direção dos reféns, chegou a atingir alguns deles, e ele repetia frases muito desconexas, xingava os turistas, dizia que os turistas não deveriam estar ali no local que deveria ser sagrado. E, além do casal envolvido, 2 brasileiras foram atingidas, mas não correm risco de morrer. Segundo o Itamaraty, uma adolescente de 13 anos já recebeu alta, está com a família, e uma mulher de 55 anos segue internada. E aí, na reportagem, conta mais detalhes de como realmente o atirador virou para a mulher, para essa moça, Roberta, não lembro, e pediu para ela, jogou uma faca no chão para ela cortar um negócio, e aí ele ficou com medo dele dar um tiro nas costas dela, né, o marido. Depois ele libertou ela. Em algum momento, eles foram os 2 primeiros a ser libertados, e ele que avisou para a polícia lá embaixo, não, tem um monte de gente lá em cima ainda, tem muito refém, etc. Então, assim, o casal carioca foi co-protagonista, né, deste infeliz incidente no México. Depois o cara se matou. Não o carioca, o atirador. Você não acha que talvez estejamos aí vendo nascer algo que já deveria ter acontecido, que como é que eu vou dizer assim? A escola carioca de sobrevivência no turismo? Porque eu acho que a gente tem um PhD aí, tem uma expertise que pode servir de base para as pessoas poderem
ficar bem em outros lugares, porque assim, o brasileiro, ele tá acostumado a economizar também, por exemplo. Se ele vai no cinema, ele não compra pipoca no cinema, ele passa nas lojas americanas, ele Exato. compra um chocolate, né? O Exato. brasileiro, ele vai aprendendo a se virar com o que tem. E aí você não acha que tem essa coisa também de o tiro é fuzil, é pistola, tem alcance, não tem, tô numa zona de sombra. Esse reconhecimento geográfico, sabe? Eu acho que o carioca tá ligado, assim. Porque o carioca, por exemplo, ele tem anticorpos. Eu tenho pessoas de São Paulo que estão aqui no musical, comeram não sei o que lá na rua, passaram mal de caganeira. Carioca não tem caganeira, entendeu? Come o espetinho da Laura, o camarão. Não, a gente não. Sabe? Que, inclusive, ela, a Laura do Camarão, estava no Fashion Rio. Sabe? Vi, a eu gente vi. a gente come aquele salgado com refresco em lugares duvidosos. E a gente está aí, né, com anticorpos prontos para a Terceira Guerra Mundial, uma crise de escassez. Então, será que também não vale a gente já pensar num guia carioca de sobrevivência em pontos turísticos? Sobrevivência em viagens? Não Eu sei. acho que é Será a nossa contribuição da semana para o empreendedorismo. E aí, amiga, eu queria agora aqui também dar um afago no seu coração à distância. Será que se você não fosse carioca, essa viagem não estaria sendo pior? Sabe? Às vezes é uma coisa que você deveria pensar. Às vezes, se você não fosse carioca, a coisa estaria mais embaçada para você, percebe? Porque Entendeu? a gente já tem até muitos paranauês. Amigo, Realmente. e só carioca mesmo que vai ter que ter um avô, um ancestral no ar-condicionado, porque aqui é calor. Entendeu? É só carioca. Aqui não tem nem ar-condicionado para ele ficar, coitado. Mas tem varanda. Porque o aquecedor ele é para dentro da parede, não tem onde ele se apoiar. Mas tem varanda. Ele pode deitar na varanda, é até mais confortável. Ah, pois é. Então, eu acho que é um acolhimento. Às vezes você pode também aproveitar que você está aí, bota o nome do seu avô numa missa aí na Itália, que deve valer o dobro, né? Porque é em euro. Será? Deve valer mais. É uma missa em euro. Aí tá valendo aí no câmbio, deve estar quase 1:6. Deve valer 6 missas no Brasil. Uma amiga, eu vou botar você. Você vai pegar o meu nome, vai escrever no papel. Vai pedir trabalho para mim e você vai botar lá no altar, lá embaixo da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Porque aí um papel vale a 6. Entendeu? E toda igreja que você for, se você botar um papel, vai ser uma grande corrente de oração. Você entendeu? É muito bobo. Seu problema é que você é muito bobo. Não, amigo, eu sou desempregado mesmo. Eu trabalho de frila. Aí, no caso, o nome disso é desespero. Entendeu? É desespero. Gente. Então, vamos pro áudio. Sabe qual é a vantagem de ficar feia? É porque quando você fica bonita, dá um impacto. Verdade. Porque se você sempre tá bonita, você nunca vai ter um impacto da beleza. Agora aqui uma notícia sobre cultura pop. As chamadas... não é cultura pop? Não deixa de ser, né? É a nossa pauta de cultura pop. As chamadas novelinhas das frutas, conteúdo viral produzido com o uso de inteligência artificial, que tem tomado conta das redes sociais nas últimas semanas, passaram a acender um alerta entre autoridades. Isso porque, com enredos de cunho sexual e abordagem envolvendo traição, os vídeos circulam sem qualquer tipo de filtro, alcançando inclusive o público infantil. O delegado Paulo Mavigner, enfim, podia ser MacGyver, vou chamar ele de MacGyver, tá? O Paulo MacGyver, da Polícia Civil do Amazonas, ele publicou um alerta aos pais em seu perfil nas redes sociais, falando assim, olha, gente, parece inocente, frutinhas coloridas com nomes engraçados em italiano. É moranguinho dançando, é bananinha rebolando, melancia com os olhos pidões e uva gigante balançando de forma provocante. Tudo gerado por IA no estilo brainrot italiano. É brainrot, é mente podre. É um negócio que tem, é como se fosse mente podre. Então, são vários vídeos. Eu descobri isso tem, poucos meses, porque uma colega apresentou um trabalho. Tipo, sei lá, tem 4 meses. São vídeos que, tecnicamente, tem umas frases que ficam se repetindo para você... E aí as pessoas... Eu acho que aquele negócio de 6, 7 das crianças é um pouco isso, entendeu? É nada com coisa nenhuma...
e as pessoas saem repetindo. Só que aí, dentro desse estilo, você começa a ver a disseminação de algumas ideias. Nesse caso, aparentemente, nas novelinhas das frutas, às quais não tive acesso, graças a Deus, tem muita misoginia, etc e tal. Tem mas gordofobia, o senhor você tem outros abacate. casos de, por exemplo, falando de Israel e Palestina, criticando, sabe, árabes e tal. Tudo assim engraçadinho. Mas, enfim, perdão. Bem, como eu estava dizendo, tudo gerado por IA, no estilo Brainrot italiano. Não sei falar isso, gente. Mas tem um detalhe perigoso. Muitas dessas frutinhas estão sendo sexualizadas. O delegado MacGyver explica que as novelinhas das frutas são repletas de movimentos sensuais com personagens fazendo poses provocantes, usando roupas mínimas e agindo de forma que não combina com conteúdo infantil. Cara, eu nunca imaginei que eu fosse começar 2026 falando que frutas estão fazendo danças sensuais usando roupinhas mínimas. Sabe, amiga, assim, são frases que eu nunca achei que eu fosse formular, entendeu? É impressionante. E aí, os personagens, né, acabam tendo poses provocantes, usando roupas mínimas e agindo de forma que não combina com conteúdo infantil. O que começa como só meme, vira conteúdo que erotiza frutas. Gente, eu não consigo ler isso sem parar. Que erotiza frutas. Até me perdi, peraí. Vamos lá. Para chamar atenção, o risco é enorme. Crianças pequenas absorvem essa hipersexualização sem filtro, o algoritmo empurra cada vez mais vídeos com esse tom, normaliza desde cedo o uso do corpo de forma sexualizada, mesmo que seja em desenho. As novelas das frutas também têm despertado incômodos em religiosos. O pastor Edinaldo do Manto, de Belfort Roxo, caralho, essa pauta, bicho. Puta que pariu, caralho. Vai seguindo, vai seguindo. A gente chegou no submundo das frutas em Belfort Roxo. O pastor Edinaldo do Manto, de Belfort Roxo, eu não dou conta. O que aconteceu? Foca a concentração. E fui eu que sugeri essa pauta. Por que eu sou assim? Vamos lá. Pela terceira vez, o pastor Edinaldo do Manto, de Belfort Roxo, viralizou ao criticar as séries animadas. Para mim, isso é satânico. Isso vem para inverter os valores, isso vem para quebrar os princípios. Irmão, acorda para a vida. Isso daqui não é normal. O que você normaliza hoje te paralisa amanhã. É claro que não é normal, meu amor. Você já viu uma cereja de biquíni? A dona maçã de roupa de calça leg? Não tem. Se você tivesse visto isso, eu ia mandar te internar, entendeu? O pastor afirma que os jovens estão ficando viciados no conteúdo e diz: uma série sobre frutas em que a esposa está dentro da academia traindo seu esposo com personal, trazendo traumas de relacionamentos tóxicos. Até parece que a religião se preocupa que o cristianismo se preocupa com relação saudável, né? O que mais tem é relação tóxica no cristianismo. O religioso ainda leu um trecho da Bíblia afirmando que o inferno mudou a estratégia. Esse povo da igreja entende tudo do inferno e pouco de Deus, né? E que o entretenimento é usado pelo diabo. O inferno sempre está presente, sempre tem Sempre. inferno. Aí ele falou também que o inferno mudou de estratégia e que o entretenimento é usado pelo diabo para destruir vidas. E eu fiquei pensando... Você já viu a do abacate? O abacate é um personal trainer. O abacate, ele é sarado. Entendi. E aí a senhora abacate está com sobrepeso, comendo. E ele achincalha ela falando que ele não quer mais, chama ela de gorda. Mentira! Chama ela de gorda, eu não vou ficar mais com você porque eu sou bonitão, eu me cuido, você tá aí gorda, e ela comendo compulsivamente. E aí ele vai ficar com a Dona Maçã, que é uma gostosa. A Dona Maçã, ele pega as coisas e sai de casa. Dona Maçã está na porta da casa dela esperando ele. Dona Maçã de salto, de uma calça preta leggings com curvas belíssimas. E aí ele começa a ter uma vida com Dona Maçã. Só que o que ele não sabe é que ele descobre na academia que Dona Maçã está traindo ele com a Pera. A Pera é um senhor barrigudo careca. E aí ele fica puto. Você faz maratona? Não, amiga. Não, eu estava vendo um vídeo dos melhores momentos das novelas
do Matando Matheus a Grito. Aí eles Entendi. fizeram um compilado, que eu fui estudar a pauta, pera lá também. Justo, claro. E aí tem muita gordofobia. Agora, o que eu fiquei pensando nisso tudo aqui também amiga, seria a salada de frutas uma suruba do reino das novelas das frutas? Meu Deus, Não seria todos. Amiga, mas assim, peraí, a salada de frutas, ela seria uma suruba ou um genocídio? Peraí, que eu preciso entender. Estariam todos picados em pedaços dentro de um bowl. Eles estão. É uma suruba ou é um genocídio? São reflexões que a gente tem que trazer aqui. Será que talvez aquele saquinho que a gente compra de frutas sortidas com uma de cada modelo não seja a suruba e a salada de frutas o genocídio? Não, amigo, é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade. Não, mas olha, vamos pensar, porque se você tivesse que escrever uma narrativa com as frutas, onde você colocaria a suruba? Porque o cara tá falando, tá erotizando, vamos entrar aqui na cabeça do pastor do manto. Faz sentido entender a salada de frutas, mas elas estão picadas. Pois é, percebe? Você nunca mais vai picar uma fruta da mesma forma. Ah, não vai. Não vai mesmo. Então, assim, eu achei que são reflexões interessantes. De fato, o conteúdo tem todas essas questões problemáticas de linguagem, mas aí tá escrito aqui, não sei o que lá, criança. Mas é para criança estar com o telefone na mão? Será também que não é isso que a gente deveria estar debatendo como sociedade? A terceirização da educação, que os pais colocam a criança com um tablet na mão no shopping para comer e para os pais ficarem conversando. E a criança na novelinha de fruta, gente, cuidado. Olha, a humanidade ficou 300 milhões de anos sem tablet e sem celular. E a gente também tinha problemas mentais, como tem essas crianças de hoje. Entendeu? Só que sem gastar o 5G. Então, será que não é uma coisa possível? Hoje eu tô atacado, né, Manu? Você tá num dia difícil. Como já vim contando, né? Assim, eu tô parecendo uma dopada, mas é o quê? Falta de cafeína e passiflora. Eu não tô dedicada. E eu acho que tá te faltando um Hollywood vermelho também, pra tu ficar isso na varanda. Você tem que ficar igual uma italiana, fazer um vídeo aesthetic. Você, assim, na sua cafeteira italiana, fazendo coisinhas de italiana, comendo uma palha italiana, fumando um cigarro na varanda, entendeu? Palha que chama. É verdade, é só palha. Desculpa, é o meu. E aí você fumando na sua varanda, sabe? Tal qual uma aluna de pós-graduação que você é. Não frequentam as varandas. Bate um sol tão gostoso na varanda e aqui tá um friozinho, tá tipo assim, um clima gostoso para pegar um sol. E ninguém utiliza suas varandas. Um solzinho no períneo. Amiga, você podia pegar um sol pro períneo, porque eu acho que abriu um portal. Você abriu o períneo assim na varanda. Eu acho que tem. Eu saio daqui presa por atentado ao pudor. A senhora aqui da frente que fica batendo tapete na varanda, caindo no garden do outro todos os dias, ninguém fala nada. Mas o garden, ele é um apartamento meio cinzeiro, né? Ele vira cinzeiro do condomínio. Assim, todo mundo super respeita, tá? É só esta senhora que todo dia, não sei quanto tapete que essa senhora tem, com todo respeito. Essa senhora tem fábrica de tapete na casa dela, bate tapete todo dia na varanda. Mas, enfim, já que já estamos falando de senhoras e raivas, eu, particularmente, não tenho raiva nenhuma da senhora que ela não está batendo tapete na minha casa, mas fica aí essa reflexão. Mas, por falar nisso, vem trazer uma pauta que vai, assim, para a gente arrematar antes de ir para o períneo, o estresse, que acabou que a gente não se estressou muito hoje ainda. Então, acho que falta aquela pauta que vai trazer um ódio no nosso coração antes da gente seguir em frente. Porque o Supremo Tribunal Federal aprovou uma série de regras, né, para limitar o pagamento dos chamados penduricalhos, principalmente ali no campo judiciário, né? Principalmente não, no campo judiciário, para juízes, enfim, magistrados de diversas frentes. E uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará não gostou, né? Ela não gostou, mas ela não guardou só para ela esse fato, ela criticou a decisão e chegou a afirmar que em breve os magistrados estarão, abre aspas, no rol daqueles funcionários que trabalham em regime de escravidão. Ela disse isso. A declaração da desembargadora Eva do Amaral Coelho aconteceu durante uma sessão da terceira turma de Direito Penal. Ela não disse isso de maneira informal, ela não disse isso num vídeo nas redes. Ela disse isso
não disse isso de pijama antes de dormir, ela disse isso paramentada numa sessão da 3ª turma de Direito Penal no dia 9 de abril. Quando ela iniciou a fala dela, ela pediu desculpas aos colegas, mas que ia precisar fazer um desabafo sobre o que ela chamou de uma situação muito triste. Ela chegou a afirmar que os juízes estão sendo vistos como bandidos e pessoas sem escrúpulos que querem, abre aspas, ganhar muito sem fazer nada. A magistrada disse ainda que no futuro os juízes não teriam como pagar as suas contas. Diminui as contas, amiga. Tem várias coisas que pode cortar. E seguiu. E aí vou ler agora uma longa fala dela. Dizer que o juiz não trabalha e que persegue verbas e mais verbas e mais verbas como privilégios, como penduricalhos, uma expressão tão chula e tão vagabunda que jogaram em cima da magistratura, que hoje a gente vive uma tensão enorme, porque não sei se vai ter daqui a algum tempo como pagar as nossas contas. Colegas estão deixando de frequentar o gabinete de médicos porque não vão poder pagar consulta. Outros estão deixando de tomar remédios, entendeu? Diz que tem remédio de pressão na farmácia popular. Então, a situação que a magistratura vive hoje é essa. Nós não temos direito mais a auxílio alimentação. Nós não temos direito a receber uma gratificação por direção de fórum. Aí ela fala, vou ser cortada, já cortaram, imagino que seja o microfone dela. Enfim, daqui a pouco a gente vai estar no rol daqueles funcionários que trabalham em regime de escravidão. E aí eu entendo, de verdade, do fundo do meu coração, eu entendo que a vida de um juiz pode ser muito complicada. Você está lidando com vidas, definindo, às vezes, para sempre uma vida. São muitos processos que poucas pessoas, quando ela fala de regime de escravidão, ela diz que é porque vai ter que levar trabalho para casa. Mas, entendi a dificuldade do seu trabalho, senhora, mas segundo a folha de pagamento, e ela diz isso, o pior de tudo, né? Ela fala do regime de escravidão, isso é horrível, mas ela reforça várias vezes o não ter dinheiro. E segundo a folha de pagamento divulgada no site do tribunal, porque todo dinheiro público, todo servidor público, o seu salário tem que ser acessado por toda a população. A minha bolsa você consegue acessar quanto que eu ganho, quanto que eu já ganhei, se você entrar no sistema, porque é dinheiro público. Segundo a folha de pagamento divulgada no site do tribunal, a desembargadora recebeu em março de 2026, enquanto ela estava no auge de sua reclamação, uma remuneração bruta de R$ 117.863,72. Ah, mas isso é o bruto, tem descontos. O valor líquido foi de R$ 91.211,82. Então, assim, com todo o meu respeito, dona, vai tomar no meio do seu cu, dona Eva. É só o que eu tenho para dizer para você, diante de tudo isso que você vem dizendo, que você tome no meio do seu cu. E é o que muita gente já falou, inclusive comentaristas da Globo News estavam falando isso, assim, mas aqui é o óbvio, mas a senhora não é obrigada a ser servidora pública. Não é. É porque ainda está valendo a pena, porque a senhora pode trabalhar para iniciativa privada, fazer 5 milhões de reais por mês, se a senhora quiser e tiver condições de trabalho, de montar uma equipe para te ajudar. Você pode. Nada te impede. Agora, no sistema do servidor público, isso aqui já é esse valor é insano, esse valor é absurdo. Entendeu? É um pouco isso, assim, com todo respeito. Passo a palavra. Eu também podia xingar, eu reforço todos os xingamentos e ofensas que você profere a essa arrombada do caralho, mas o que eu queria dizer é uma outra coisa. Primeiro que esses salários são pornográficos, e o judiciário é uma das esferas de poder que sofre pouco ou quase nenhuma pressão popular. Mesmo com a mídia falando, eu cresci ouvindo de super salário. Eu cresci ouvindo sobre penduricalho. Não é de hoje, essa pauta não é nova. É porque o governo Bolsonaro pressionou o Supremo. Seu cu, minha senhora, porque também esses casos já são antigos, o Supremo já faz o que quer, o Supremo, sabe, assim, não tem cabimento uma pessoa de nível médio no judiciário carimbar papel, ganhar mais do que um professor universitário. Não tem cabimento. E tem um problema dessa casta do judiciário que eles têm... Eu entendo muito a cabeça de gente como o Sérgio Moro, sabe?
porque essas pessoas se sentem, de fato, responsáveis por uma grande parte de funcionamento do Estado, em grande parte porque são provocadas a opinar sobre isso mesmo, há uma judicialização excessiva de questões políticas. E aí, essa galera acha que por ser funcionário público com esse grau de responsabilidade, porque sim, a vida de juiz é uma vida que demanda muita responsabilidade, você ser juiz numa cidade pequena com alto índice de criminalidade, sua vida corre risco, não só a sua, como a de toda a sua família. Só que daí achar que o Estado tem que fazer tudo por você é uma falta de leitura crítica mínima de que situação o nosso país está. A gente poderia falar de juiz ganhar isso tudo se não fosse pornográfico perante o resto da população toda. E a gente tem um dos judiciários mais caros do mundo, que proporcionalmente é também um dos menos eficientes. Então, assim, toda vez que eu escuto um juiz, que eu vejo uma coisa de um juiz falar sobre seu salário está baixo, está quase na escravidão, junto disso nunca vem um relatório de quantas coisas ele fez. Julguei X processos, não tiro férias há não sei quanto tempo. Não tem nenhuma informação que colabore para a gente poder ter uma sensação de que pelo menos aquele magistrado está trabalhando que nem um corno. Sabe, mano, isso me irrita. É sempre assim, o dinheiro tá faltando. Nunca tem uma outra mulher falando outro dia assim, porque a gente tem dificuldade para poder pagar, a gente que tem que comprar o cafezinho. E de onde que o Estado tem que dar café para uma arrombada dessa trabalhar? Exatamente. Entendeu? Não, isso não é. Eu nunca vi lugar nenhum que o café seja uma obrigação do Estado. Tem lugar que eles compram café, fazem licitação, mas aí também vai vir aquele café Odebrecht vagabundo, igual é o que tem lá na Marinha. Entendeu? Agora, é sério, amiga, na Marinha eles usam café Odebrecht. Perceba. Então, assim, a gente não pode normalizar esse tipo de coisa, a gente não pode normalizar esse discurso de gente que quer, porque essa pessoa não está falando também no discurso dela assim, o meu salário não tem como, os magistrados estão muito apertados. E imagine um professor de educação básica, imagine uma auxiliar de serviços gerais. Nunca tem nenhuma mínima tentativa de correlacionar pessoas que ainda estão muito abaixo da pirâmide. Então, realmente é uma fala exclusivamente de casta. Então, dá vontade de dar um soco na cara de uma velha dessa que fala merda. Porque, assim, não tem cabimento. Amiga, muitas pessoas passam uma vida e não conseguem ganhar em uma vida 117 mil reais. Sabe? Então, assim, 117 mil reais é um salário. Ela ganha uma remuneração bruta em um mês. Líquido, 91 mil reais. 91 mil reais de líquido é praticamente um salário de quase 8 mil reais por mês em um ano. Ela ganha isso líquido em um mês. 9 mil reais de salário líquido é o salário de entrada de um professor com doutorado numa universidade pública. Sim. E pior ainda se ela for uma universidade estadual que está até menor. O Rio de Janeiro está com um congelamento de salários por conta do regime de recuperação fiscal, e essa semana pipocou aqui, pipocou ali, notícia sobre o vexame, que é o possível concurso do Teatro Municipal com vagas que tem abaixo do salário mínimo. Só que uma vaga abaixo do salário... Só que uma vaga abaixo do salário mínimo, por lei, o Estado paga um complemento para isso não ficar abaixo do salário mínimo. Então você não pode pagar menos do salário mínimo para aquela carga horária. E aí eu vejo um monte de colega músico falando assim, nossa, que é um absurdo o Teatro Municipal abrir um concurso com esse salário, e as pessoas estão culpando a janela pela vista. As pessoas não entendem que é um Estado que está falido, que o municipal não tem gerência sobre os salários. É uma leitura muito despolitizada das coisas. E é um pouco desse caso dessa juíza. Você tem que olhar isso politicamente também. Porque é uma galera que se acha superior, é uma galera que acha que pode decidir pelo Brasil, é uma galera que acha que tem uma missão, porque o próprio Sérgio Moro falava isso. A gente tem uma missão de destruir o Lula, de acabar com a esquerda, de salvar o país. Entendeu? Então essa galera, ela se acha enviados por Deus. Olha, não tem paciência. Não tem paciência. Proibido elogiar juiz sujeito a paulada. Sabe aquele, né? Como é que é o nome dessa querida aí? Da desembargadora? Eva Amaral Coelho não é bem-vinda na barreira do Vasco. Sabe? Não é bem-vinda.
também, não é. Não é bem-vinda. É eu, hein, escrota do caralho. Me dá o seu dinheiro, então, e vai virar que nem eremita. Vai fazer um trabalho manual, vai se juntar às virgens cegas do Himalaia, vai fazer um retiro. Eu, hein, mulher maluca. Ai, ele só quer te comer. Eu também só quero dar. Vamos querer normalizar as mulheres também querer só gozar, só dar? Tá achando que a gente quer amar todos os homens? Claro que não. Homem, pra mim, ele é só ali uma estrutura que vive em volta da piroca. Que le périnée soit avec nous. Il est parmi nous. Ai, que lindo. Amém. Gente, eu achei chique a benção em francês. Que ele pertenece Já tô aqui, Edith Piaf e Períneo em francês. Você sabe que às vezes aqui, quando eu fico sozinha tentando construir frases em italiano para ver se eu consigo falar na rua. Aí quando eu esqueço uma palavra, do nada eu boto uma palavra em francês. A gente já falou sobre isso aqui, né? Que você falou das cognitivamente. Ó, para você que chegou agora aqui, caiu aqui, a gente faz a benção do períneo. Esse ano estamos internacionais e fazendo em várias línguas. Ah, Manuela, o que é a benção do períneo? É algo que faz parte a gente vai adentrar um novo mundo agora, uma outra parte da pauta. E para entrar nela, a gente sente que a gente precisa fazer um momento de reflexão e de bênção em que falamos: o períneo esteja convosco, ele está no meio de nós. E esse ano a gente está aí trazendo em diversas línguas. Hoje foi o dia do francês. E eu gosto também, porque se a gente for levar em consideração o câmbio, essa bênção está aí dando 6 vezes mais de retorno do que ela em português, né? Então, assim, olha a potência dessa bênção, olha. É muito importante. Quem começa lendo a pauta? Eu começo. Eu queria fazer aqui um comentário. Na verdade, eu começo porque eu faço questão que a próxima pauta seja para você. Eu acho que é uma coisa de uma coisa meio de cor local que você vai trazer para essa pauta. Esse caso aqui é um desdobramento jurídico, né? Nossa assessoria jurídica, a Bárbara, enviou para a gente, que é sempre bom a gente estar fazendo nossa divulgação científica, que são desdobramentos do caso do bumbum guloso, que a gente já falou aqui, do caso do bumbum guloso. Para quem caiu de paraquedas e não lembra desse caso, conforme mostrou o Metrópolis, um ex-funcionário relatou que os episódios, né, de ser chamado de bumbum guloso começaram poucos meses após sua entrada na empresa, e que o apelido de bumbum guloso era usado por diversas pessoas no ambiente de trabalho. A defesa do trabalho afirma que a defesa do trabalhador afirma que, além das brincadeiras, ele também foi alvo de comentários de cunho sexual e que, em um dos relatos, colegas teriam dito que outros funcionários chegaram a ficar eretos em relação ao tamanho dos glúteos do ex-operador. Só procurar em seus superiores não foi suficiente, porque eles teriam sido negligentes quanto à orientação para a interrupção dessas condutas aí dos colegas, né, no ambiente de trabalho. No final das contas, a empresa condenada, após um ex-operador de produção dele ter sido ofendido, esse cara, né, ele denunciou, ele ganhou o processo, mas a empresa acabou recorrendo da decisão e o caso vai ser analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais. Funcionários do TRT, se vocês estiverem ouvindo esse episódio, souberem babados daí o dia da audiência, avisa que a gente assiste online. A defesa tenta reverter a condenação de R$13 mil por danos morais por meio de recurso ordinário, né, a defesa da empresa. E é isso aí, estamos aqui acompanhando, né, a indenização do bumbum guloso, né? E tomara que esse bumbum fique repleto de indenização, porque se foi vexatório... tomara, é tudo que nós torcemos. É porque ele vai poder fazer um lifting, deixar a bunda ainda maior e ostentar ela por aí, certíssimo. Eu desejo tudo de melhor para o bumbum guloso, com todo respeito. Eu acho assim, pior que a gente reforça, né? A gente fica chamando ele de bumbum guloso, é sacanagem. A gente também não colabora com o caso. Mas é porque não puseram o nome dele aqui na pauta. Eu vou falar o que? O suposto bumbum guloso? A identificação que foi dada pela própria curadoria editorial do Metrópolis já coloca o cara nessas condições. A gente tem que, então, achar um codinome para ele. E parar de chamar ele de bumbum guloso.
porque é um apelido que ele não gostou, né? Assim, ele não está feliz com esse apelido, porque ele poderia estar feliz. O problema não é o apelido em si, mas é como a pessoa se sente com ele. Então, né, assim, pedimos. Eu peço perdão aqui ao senhor Bumbum. Para. A gente vai chamar ele só de senhor bumbum, senhor processante, não sei, é muito difícil. Vamos pensando para os próximos desenvolvimentos. A outra pauta que Aceitamos temos sugestões aqui, aí no nosso. vamos ser respeitoso com o bumbum guloso. Por favor, vocês coloquem aqui no Por favor, eu queria, pessoal da comunicação não violenta, pode mandar pra gente aí, por mais favor. respeitoso. Eu me sinto incomodada em estar reproduzindo este apelido. Mas agora temos uma pauta que Eric deixou para mim, porque disse que eu daria cores locais. Porque uma turista estrangeira de 28 anos foi multada por autoridades italianas no dia 18, porque ela tentou tocar no pênis de uma estátua em Florença. Ela estava em Florença e falou, e se? Os pensamentos intrusivos vieram com tudo. O que aconteceu? Nem é só pensamentos intrusivos, porque, na verdade, ela estava com amigos. Então, são aquelas ações impensadas que a gente pode fazer quando está em bando. Isso acontece. Principalmente se você for jovem, embora ela já tenha 28 anos. Ela escalou a fonte de Netuno durante um desafio entre os amigos. Os agentes municipais estavam no local, identificaram e rapidamente a retiraram. Mesmo assim, a brincadeira custou à jovem uma queixa por depredação de patrimônio artístico arquitetônico. O objetivo dela era tocar nas partes íntimas da estátua. Para isso, ela entrou na área da fonte. Então, são várias camadas, né? Porque ela entrou na área da fonte, escalou a grade e a borda, subiu na escultura de cavalo para não entrar na água. São as informações da imprensa local. Os especialistas inspecionaram a estátua 2 dias depois e a inspeção revelou, abre aspas, danos pequenos, mas significativos, tanto nos cascos do cavalo que a jovem havia montado, quanto em um friso ao qual ela se segurou para não escorregar. Não se sabe a identidade e a nacionalidade dessa mulher, mas posso já garantir que não fui eu, pois não tenho 28 anos e nem estive em Florença. Então, são pontos importantes para deixarmos claro aqui. A brincadeira resultou... E nem faria isso, perceba, mas esse é apenas um ponto. A brincadeira resultou na aplicação de uma multa de 5.000 euros, o que dá R$ 29.200 na cotação atual, feita pela Prefeitura de Florença. Ela deve responder a um processo também na Justiça italiana. Essa obra que ela escalou para tentar tocar no pênis da estátua, a Fonte de Netuno, tem cerca de 4 metros de altura, foi feita por Bartolomeu Amanati, e ela é considerada... O Bartolomeu viveu de 1511 a 1592, então a estátua é desse período aí. Ela é considerada uma das esculturas mais famosas da cidade de Florença e fica na histórica Piazza della Signoria. É uma fonte monumental renascentista e representa o deus romano do mar, Netuno. É isso. Assim, é uma escultura bonita, é um homem pelado, barbudo, que tem seu nicho, né? Ele era um crossfiteiro da época, já te mandei a imagem no seu zap, para você não precisar ter o trabalho de pesquisar. Será que ele era? Porque a gente tem várias imagens de homens, tudo barriga sarada. Será que era? Eu já vi Jesus sarado, São Sebastião sarado. Eu acho que era porque eles... Eu acho que era porque... Ultraprocessado. Não tinha ultraprocessado, não retia líquido, entendeu? Era uma outra dieta, né? E eu acho que isso aí ajudava. Agora, assim... Tem uma criança... Né? Tem uma criança aí no pé do Netuno. Eu acho que tem uma mulher peladona também na frente. Né? Eu achei a escultura meio desproporcional. Eu acho ele meio cabeçudo em relação ao resto do corpo. Mas é ângulo às vezes, não? Porque na primeira parece, na segunda tá cabeçudo, mas na primeira não. Não tá, né? Pois é. E ele não só para deixar claro que eu achei ele cabeçudo na cabeça de cima, porque a de baixo tá muito comedida. Não tá dando para ver, não. Você que quiser ver as imagens dessa fonte, estou botando agora lá no nosso Twitter. Já baixa lá no Twitter. Já fala assim, esta é a fonte de Netuno, dê um ok se você chegou aqui, entendeu? Então, assim, não sei. Eu acho que isso tem muita cara de aposta. Ai, te dou 100 euros se tu for lá pegar na piroca do Netuno, entendeu? E os adolescentes vão lá e... Adolescente não, que ela não é adolescente. Mas o jovem inconsequente fazendo uma Eurotrip vai lá e segura na piroquinha do Netuno, entendeu?
filmando pra botar no TikTok. Para, gente, para. Entendeu? Para com isso. Vai pra próxima. É total. Essa aqui é uma pauta surpreendente. Acho que vai no fundo de muitas pessoas. Um homem morreu de 40 anos, o homem morreu por hemorragia depois de introduzir uma escova de banheiro no ânus durante uma videochamada com uma mulher. São muitas camadas essa chamada dessa notícia, né? Ele deu entrada em estado grave no Hospital da Providência, em Apucarana, no norte do Paraná. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil do Paraná. Ele deu entrada com hemorragia, teria introduzido um objeto no próprio corpo, causando uma hemorragia interna e um quadro de infecção generalizada. Diante da gravidade, ele não resistiu, explicou o delegado André Garcia. Um fator considerado pelas autoridades é que o homem possivelmente estava sozinho no momento que introduziu a escova, o que pode ter atrasado o atendimento médico e agravado a situação. Até o momento, não foi instaurado inquérito policial. A Polícia Civil aguarda a conclusão dos exames para determinar oficialmente a causa da morte. Por hora, não há indícios de participação de terceiros, mas, caso surja qualquer elemento que indique crime, um procedimento será instaurado, concluiu o delegado. E aí eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas eu quero primeiro lembrar que ouvintes da Pastoral já receberam em determinado momento da vida, quando eu mostrei para a Manu, uma pessoa no Twitter que também enfiou uma escovinha dessa de banheiro no ânus. É um marco, né, na nossa história. É um marco, porque você viajou, você postou a foto de uma escovinha em cima da mesa e falou, apenas para os ouvintes da Pastoral da Fofoca, e muita gente na sua DM reconheceu isso. Sim, agora, entendeu eu acho na hora, é uma coisinha nossa. Eu acho que você tem que fazer agora na Itália, repetir esse meme na versão Eurotrip. Tem uma aqui no banheiro. Não, você tem que ir numa loja, tirar foto e falar, vocês ouviram o último episódio da Pastoral? E aí a gente vai saber quem ouviu. Quando você for numa lojinha de utilidades, lá na Casa e Vídeo daí, sabe? Aí, tirar essa foto, uma coisa meio Shopee, Temu, eu acho que você deveria. Você poderia colocar uma escovinha dessa na sua lista da Amazon também para te dar uma comissão, porque seria uma coisa mais temática, né? Você não acha? Entendi. Que é tudo nosso. É tudo nosso. Acho que você tem que colocar. Eu quero saber, antes de eu falar, eu quero saber o que você tem a dizer sobre isso. Eu não tenho nada, eu acho triste. Só sentir. Não tem nada a dizer. Nada a dizer, apenas sentir. Essas fotos, após o choque inicial, eu sempre acho elas muito tristes, porque não tinha necessidade das coisas serem assim, entende? Então, eu acho que não. Muito triste, mas de início é um choque. Depois é a tristeza. Amiga, escovinha no cu, autossuficiência ou suicídio? Sabe? O que será que essa pessoa estava pensando? O que será que ela queria? Como será que estava a cabeça dela? Eu fico pensando, a cabeça eu não sei, mas o cu certamente não estava bom. Eu fico pensando o que essa pessoa queria sentir de estímulos, que pensou que essa escovinha seria o grande modificador do seu carisma. Assim, eu tô meio tristinha, tô depressiva, vou fazer uma videochamada aqui, vou enfiar uma escova no cu e tudo vai melhorar. Sabe? Não, será que a pessoa chega nesse ponto da linha de raciocínio? Porque a pessoa não. Porque assim, a pessoa não está. Aí, por exemplo, eu te pergunto: por que deve ter um inquérito? Porque eles devem querer saber se essa mulher estava abusando dele, um estupro virtual, né? De obrigar ele a colocar isso. Mas e se. Aí eu fico imaginando a polícia do Paraná pedindo a Meta. O vídeo. Ai, gente. O vídeo, senhores da Meta, seu Mark Zuckerberg. Favor disponibilizar a videochamada do Zé da Escova enfiando uma escovinha no cu, pois preciso saber em que condições isso foi. É para um estudo nosso aqui, coisa nossa. E aí, eu fico imaginando a mulher, que eu não sei de onde é essa chamada, imagina a mulher tá lá na Hungria, toca um telefone falando que ela tem que ir na embaixada prestar um depoimento, porque um homem enfiou uma escovinha no cu e morreu. Percebe? São muitas coisas. E aí eu realmente fico na dúvida se ela pode ser, às vezes, indiciada por homicídio, se isso pode ser dado como suicídio,
no caso dele, né? Porque deu São muitas reflexões. uma reconfigurada ali. E eu acho que tem uma coisa também de que será que isso às vezes não era só a preparação porque ele queria que viesse a mais? Será que não era só uma esfoliação, uma machuca profunda e ele talvez poderia querer outras coisas depois? É o que a gente já sempre veio abordando, né? Que era a limpeza. Às vezes pode ser uma limpeza bem agressiva, assim, né? Podia fazer uma esfoliação com fubá, que é uma coisa mais orgânica, né? Não precisava tanto de uma coisa assim. Porque também eu fico pensando, amiga, que no caso dessa escovinha, você deve aumentar, assim, no caso de uma tentativa bem sucedida, tá? Não tô falando agora que já morreu, já foi com Deus. Deve ter uma coisa também de grande acúmulo de microplásticos no cu. E microplásticos é uma pauta recorrente aqui nesse nosso podcast, né? Então, será que são microplásticos fazem bem para a microbiota do reto? Você tá entendendo? Sim, sim. E eu tô falando sério. Eu tô falando... Porque, por exemplo, eu tô falando sério, porque os brinquedos sexuais, eles têm que ter um tipo de plástico próprio, provavelmente para poder não soltar microplásticos nas pessoas, na vagina, no pênis, no ânus. Então, às vezes, usando essa coisa, esses plásticos que não são próprios, às vezes a pessoa pode até pegar uma intoxicação, né? Plastical. Né? Esse moço teve problemas maiores. Ele agora... Amiga, você acha que agora que ele... Você vai querer me cortar, porque eu vou fazer uma pergunta pra você, eu já te conheço. A gente vai fazer isso na hora. Você acha que agora que ele morreu, você acha que ele vai ser um espírito com hiperfoco em escovinhas de banheiro? Ele vai ser um obsessor que fica no banheiro? Porque você tá entendendo a situação? Ele morreu com a escovinha no cu, ele fica para sempre com a escovinha? Eu acho que ele não fica para sempre com a escovinha no cu. Eu acho que ele anda com ela na mão igual um totem. Igual um negócio de beisebol. Né? A vassoura da bruxa. Entendeu? Que é a vassoura da bruxa. Eu acho que é a escovinha do banheiro. É perigoso. A gente tem que pensar em como a gente vai morrer, porque isso vai com a gente, né? E aí, será que ele pode ser canonizado? Ele vai ser a imagem de um santo segurando uma escovinha, assim, né? Será que ele vai ser o protetor da faxina? O santo da faxina, não, olha, senhora, não era bem isso. O santo da Xuca, né? Ou pode ser o santo da Xuca, né? Talvez tá mais perto aí, o santo da Xuca. Amém, glória a Deus. Não sei, muitas questões. Que Deus abençoe, que Deus o tenha do reino da glória, né? Cuide dele como ele estiver. Ele deve estar passando ainda aí pelo processo que os católicos chamam de purgatório. No caso dele, deve ser um purgatório num procto, né? Para poder tratar, para chegar com um cu bom no céu, né? Um cu em para poder chegar em condições celestes, em condições celestiais. Vamos para a vinheta. Vinheta não, vamos para os avisos. Já me perdi. Mas é vinheta também. É vinheta, é verdade, é isso. Avisos pastorais. Chegamos nos avisos pastorais, falaremos para vocês assim manchetes, né, de algumas pautas interessantes que gostaríamos que estivessem no programa e estarão no programa apenas em formato manchete, pois não há mais tempo. Mas antes de tudo, gostaríamos obviamente imensamente de agradecer a todo mundo que neste grande feriado, um feriado mediano para alguns, um feriado enorme para outros, a depender de onde você habita, mas vocês que ainda assim tiraram um tempinho para vir ouvir e comentar no programa. Então, agradecer os comentários, né, da Deia, falando que gosta muito do nosso humor, muita informação. Joelma deixando claro que doce de leite é melhor que Nutella. A Fernanda um pouco chocada, impactada com os nossos candidatos, né? Carlota dando um adendo do Ceará. Ninguém em sã consciência, apesar de muitas críticas certeiras ao Elmano, que é o Ciro não, viu? Ciro é a calça Saruel, sim. Veio aí dizendo. Jean Guilherme sabe, deixou claro que todos nós sabemos que a Aécio não desiste fácil de uma carreira. Eu esqueci o nome dele primeiro, Gazarini. Ele disse que onde ele mora tem um Cristo branco com vestes esvoaçantes. E é ele o tem Lucas. É o Lucas. Daí tem várias ondulações e aí ficou parecendo um cachorro Sharpei. O Jesus dele lá da cidade. Você já viu esse Jesus de lá? Não. Maria Clara disse. Diga. Não, eu vou pegar a imagem aqui para mandar para você. Tá. Maria Clara disse: rebolar lentinho no banheiro do trabalho no meio do expediente salva a sanidade.
Márcio Aloysio, ele parece um pouco minha mãe, que faz aquele comentário de todo o programa, comenta várias pautas. Eu adoro amo, porque ele porque entrega. mostra que ouviu com dedicação. Ele ouviu realmente o programa inteiro. E fico realmente o Ciro Gomes de calça saruel. Ele criou essa imagem na cabeça dele, o que é bem interessante, ou não, talvez, né? E disse que a nossa nação sangra pelo períneo. Então, fica aí. E diz para você, parabéns, que o Viva a Vida seja antídoto contra todo esse veneno. Ai, sim. Ai, tá muito legal o musical. E a Thaís falou que nós somos a Rosalia da oração do períneo, com diversos idiomas, entregando tudo. É isso, assim, é o que tentamos sempre. Você me mandou a imagem do Cristo? Estou te mandando Ainda não? agora. Então, Na eu verdade, vou também ler já te mandei. aqui. Na verdade, eu também tá. te mandei também a sugestão de. Então, esse Cristo também posso botar lá no Twitter se você quiser. O Lucas estava me contando que vocês façam react, façam react para as pessoas, áudio de Gente, descrição, ele por parece favor. um cachorro Sharpei. Tentaram fazer, né, um drapeado, é assim que fala na roupa, É sabe? um Aquele drapeado, tecido drapeado. Miraram no drapeado, aceitaram no laminado do bolo dos anos 90, né? Que parece aquela sainha de bolo. Parece aquele bolo dos anos 90 de chantilly, exatamente, aquele chantilly do bolo. E aí tem escrito Cristo abençoe meu povo, ele com os braços pro alto, no meio da avenida, sem nenhum destaque, nada, mas é isso. E ele tá com uma túnica azul. Azul É uma bebê, coisa meio Roberto Carlos, né? Deixa mais parecido com o bolo, realmente. O Lucas me contou que era todo branco o look, era all white. Mas aí o pessoal não entendia a túnica. E aí pintaram a túnica de azul para dar um contraste, entendeu? Ah, entendi. Eu também não entendi a túnica, não, porque a textura tá bem parecida. Ele Enfim. parece muito uma escultura de bolo dos anos 90. Muito. Total. Ele parece Vamos lá. muito. Vamos lá, então vamos primeira pauta. United Airlines aumenta a tarifa em até 20% devido à alta dos preços do combustível, um reflexo da guerra do Oriente Médio. O CEO da companhia aérea classificou os valores dos barris de petróleo como incrivelmente voláteis. Estado da Flórida, nos Estados Unidos, anuncia a abertura de investigação criminal para apurar se o serviço de inteligência artificial do ChatGPT desempenhou algum papel no ataque a tiros. No ano passado, um atirador abriu fogo na Universidade Estadual da Flórida, deixando 2 mortos e 6 feridos. Promotores analisaram a troca de mensagens entre o chatbot da OpenAI e o suposto responsável pelo crime. O Ministério Público de São Paulo recebeu 2 notícias crime contra o prefeito influencer de Sorocaba, o Rodrigo Manga, do Republicanos, depois que servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto denunciaram a abertura de um buraco supostamente sem necessidade para a gravação de um vídeo sobre recapeamento. Falta um soco na cara desse prefeito, né? Descaramento. Militar dos Estados Unidos é preso após lucrar mais de $400 mil em previsões futuras sobre a captura de Maduro. Autoridades afirmam que Gannon K. Van Dyck, integrante das Forças Especiais Americanas de 38 anos, teria usado informações privilegiadas para faturar soma milionária em mercado de previsões futuras. Eu já falei sobre esse mercado de previsões futuras. Já comentei, inclusive, de um episódio do Calma Urgente com a Alessandra Orofino, o Gregório e o Bruno Torturra, que inclusive essa semana conversaram com o Lula sobre se é possível uma nova esquerda. Eu não assisti, quero saber a opinião do presidente sobre isso. E a gente tem o caso mais recente de que uma porta-voz do governo americano terminaria a entrevista em menos de tantos minutos. Sim. E aí ela saiu terminando a entrevista correndo, e alguém lucrou horrores com isso. Já não é a primeira vez que o governo Trump é acusado de uso de enriquecimento de uma galera com essas ações futuras, com essas apostas, com essa gamificação, né, do país. Da vida toda, exatamente. Palco de Shakira terá quase o dobro do tamanho do de Madonna. A produção do evento aumentou a estrutura da apresentação da cantora colombiana, que se apresenta na praia de Copacabana no dia 2 de maio, na 3ª edição do Todo Mundo no Rio.
Vamos cantar a Waka Waka. Manu vai sentir o seu períneo tremer de longe, Eu vou sentir pois daqui. ela não estará aqui, né? Não. Eu vou sentir O no meio da períneo- madrugada. Aqui vai ser meio da madrugada, assim. Eu vou sentir, de repente, um comichão. O períneo no meio de nós outros. Na verdade, vai ser uma grande corrente, né? Xamirá, Waka Waka, Ai, o Waka Waka é muito bom, gente. Eu estarei fazendo musical. Quando acabar o musical, vou me embora correndo para casa para não. Graças a Deus eu vou no fluxo contrário, né? Para não ter que pra assistir ao Waka Waka da minha casa, na Santa Paz de Deus. Entendi. Que eu fui ano passado na Lady Gaga, convite do Senhor Fungos, o Danny, mas a Shakira. Não, porque no dia seguinte tem musical de manhã. Tem que estar lá 9 horas da manhã no teatro. Então não dá, não. Não. A Shakira não merece uma noite mal dormida de sono, com todo respeito à senhora Shakira e os balançados Não, ela ao até Waka merece, Waka. mas dito isso, tendo que acordar cedo assim também no dia seguinte, eu não iria, não. Pois é, a que custo que eu tenho que balançar minha Waka Waka no dia seguinte, entendeu? É Então, isso. Não sei se eu tô disposto. Até porque é o final de semana de encerramento da temporada aqui no Rio. Porque eu ainda faço feriado, né? Dia 1, dia 2 e dia 3. 2 sessões por dia, são 6 sessões no final de semana. Entendeu? Pesado, não, melhor Tá não, puxado. melhor evitar, vamos estar evitando. Vamos estar evitando. Então, temos. Isso, temos um programa, temos uma Waka Waka, temos uma escovinha no cu, temos tudo aqui. O que você quiser, nós temos nesse programa. Glória a Deus. Amém. Glória, glória, aleluia. Beijo, Manu, Brasil. vai fumar seu Marlboro na varanda. Vou ter que dar um jeito. Vou ter que Né? encontrar a paz de espírito. Você tem encomendas para você. Vou fechar esse programa com encomendas. Você tem que descobrir se soda italiana é só soda. Você tem que tirar a foto da escovinha na casa de vídeo da Itália. Entendi. Tá. Tá? Vocês exigem E muito de postar. uma pessoa que mal está levantando da cama, mas tudo bem. Mas Fé, às vamos vezes, lá. amiga, essa é a força que nós Essa estamos é te a dando para motivação. continuar. A força Entendeu? perineal que está sendo inserida em mim. É Não, isso, é isso. Entendeu? bem. Aproveita essa bênção em Vamos francês. supositório. Essa bênção em francês para dar uma renovada, entendeu? É Amém, isso. amém. Vai dar Bem tudo euros certo. nessa bênção. Bem Amém. euros, bem euros. Glória. Beijo, gente. Não enfie escovinha no cu. Bate. Beijo, Manu. Bate. Baixos. Tchau. Pastoral da Fofoca, com Eric Fungos e Manu Mairink.